Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. In questa catechesi voglio parlare sul tema Nessa catequese, missionari quero di falar sobre o tema oggi. Missionários de Esperança hoje. Sono contento di farlo Estou feliz em poder fazer isso no início do mês de outubro, nella Chiesa è dedicato in que na modo igreja é particolare dedicado de modo particular à missão. e anche alla festa di San Francesco E di também Assis, na festa de São che è Francisco de stato Assis, un grande missionario di speranza. que foi um grande missionário de esperança. In effetti, il cristiano non è un De fato, profeta di sventura. o cristão não é um profeta de desgraças. Capito questo? Vocês entenderam isso? Nós não somos profetas de desgraças. Del suo annuncio è A essência do seu anúncio é o contrário. É è Gesù o contrário à desgraça. É Jesus morto por amor e que Deus ressuscitou na manhã de Páscoa. nucleo della fede cristiana. Esse é o núcleo da Se i fé Vangeli cristã. si fermassero alla Se os sepoltura evangelhos la parassem storia na di questo sepultura de profeta Jesus, a andrebbe história ad aggiungersi desse alle profeta tante biografie iria se di acrescentar às personaggi tantas eroici biografias de che hanno personagens vissuto heróicos per un ideale. que consumaram a sua vida por um ideal. Sarebbe allora un O libro Evangelho edificante, seria então um livro edificador, consolador, sarebbe un annuncio mas di não speranza. seria um anúncio de esperança. Ma i Vangeli non si chiudono Mas con os gli evangelhos não se fecham vanno com a oltre. Sexta-feira Santa. Ed è proprio Vão questo além. frammento E é precisamente esse ulteriore a fragmento trasformare le ulterior a nostre vite. transformar as nossas I vidas. discepoli di Gesù erano Os abbattuti discípulos de quel Jesus sabato dopo estavam la abatidos naquele sábado após a sua pietra crucifixão. rotolata sulla porta del Aquela sepolcro pedra rolada sobre a porta do sepulcro i tinha tre também anni fechado 3 anos entusiasmados, vividos por eles com com o Mestre de Nazaré. Parecia que tudo tivesse terminado. E alguns, desiludidos, com medo, estavam já deixando Jerusalém. Mas Jesus ressuscita. Esse fato inesperado transforma a mente e o coração dos discípulos. Porque Jesus não ressuscita só para si mesmo, como se o seu renascimento fosse uma prerrogativa do qual ser invejoso. Sobe até o Pai porque quer que a sua ressurreição seja participada por cada ser humano e leve para o alto toda criatura. E no dia de Pentecostes, os discípulos são transformados pelo sopro do Espírito Santo. Não terão somente uma bela notícia para levar a todos, mas serão eles mesmos, diferentes de antes, como renascidos à vida nova. A ressurreição de Jesus transforma a força através da força do Espírito Santo. Jesus está vivo, vivo entre nós, é vivo e tem aquela força de transformar. Como é bonito pensar que se anunciadores da ressurreição de Jesus, não somente com as palavras, mas com os fatos e com o testemunho da vida. Jesus não quer discípulos capazes somente de repetir fórmulas que você aprendeu à memória. Quer testemunhas, pessoas que propagam a esperança com o seu modo de acolher, de sorrir, de amar. Sobretudo de amar. Porque a força da ressurreição torna os cristãos capazes de amar. Também quando o amor parece que não tem mais nenhuma razão. Há sempre um mais que habita a existência cristã e que não se explica simplesmente com a força da alma
ou com um maior otimismo. A fé e a esperança da nossa... não é somente um otimismo, é outra coisa, é muito mais. É como se os fiéis fossem pessoas com um pedaço de céu a mais sobre a cabeça. É bonito isso. Nós somos pessoas com um pedaço de céu a mais sobre a cabeça, acompanhados por uma presença que às vezes não se consegue nem menos, pelo menos a intuir. Então, assim, a tarefa dos cristãos nesse mundo é aquele de abrir espaços de salvação, como células regeneradoras capazes de restituir a linfa que parece que perdeu para sempre. Quando o céu está tudo cheio de nuvens, é uma bênção. Quem sabe falar sobre o sol? Eis, portanto, o verdadeiro cristão é assim, não é aquele que se lamenta, que está sempre com raiva, mas é um que está convicto, através da força da ressurreição, que nenhum mal é infinito, nenhuma noite é sem fim, nenhum homem é definitivamente errado, nenhum ódio é invencível pelo amor. Certamente, algumas vezes, os discípulos pagarão a caro preço essa esperança doada a eles por Jesus. Pensemos em tantos cristãos que não abandonaram seu povo quando chegou o tempo da perseguição. Ficaram ali, onde existiam incertezas também para o futuro, onde não se podiam fazer projetos de nenhum tipo. Permaneceram esperando em Deus. Pensemos nos nossos irmãos, as nossas irmãs do Oriente Médio, que dão testemunho de esperança e oferecem a sua vida por esse testemunho. Esses são verdadeiros cristãos. Eles levam o coração, o céu no coração, olhando sempre para frente. Quem teve a graça de abraçar a ressurreição de Jesus pode esperar ainda no inesperado. Os mártires de todos os tempos, com a sua fidelidade a Cristo, falam que a injustiça não é a última palavra na vida. Em Cristo ressuscitado, podemos continuar a esperar. Os homens e as mulheres que têm um porquê viver resistem mais do que os outros nos tempos das desgraças. Mas quem tem Cristo no próprio lado, verdadeiramente, não teme nada. E por isso os cristãos nunca são homens fáceis e acomodantes. Os verdadeiros cristãos. A sua mansidão não deve ser confundida com o sentido de insegurança e de remissividade, de remissão. São Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de caridade e de prudência. Caindo, sempre se levantam. Eis, queridos irmãos e irmãs, porque o cristão é um missionário de esperança. Não por seu mérito, mas graças a Jesus. O grão de trigo que caiu na terra morreu e trouxe muito fruto. Obrigado. Desejo anunciar que de 19 a 24 de março de 2018 é convocada pela Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos uma reunião pré-sinodal a qual são convidados jovens provenientes de diversas partes do mundo, seja jovens católicos, seja jovens de diversas confissões cristãs e outras religiões,
ou jovens não fiéis. Essa iniciativa se insere no caminho de preparação da próxima Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que terá por tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional, em outubro de 2018. Com tal caminho, a Igreja quer colocar-se à escuta da voz, da sensibilidade, da fé e também das dúvidas e das críticas dos jovens. Devemos escutar os jovens. Por isso, as conclusões da reunião de março serão transmitidas aos padres sinodais. Dirijo agora cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. É a grande maioria presentes na Praça São Pedro. Estou feliz em poder acolher os participantes do capítulo geral da Sociedade de Maria, os padres maristas, e as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Reunidas em conferência geral, e encorajo todos a promoverem o seu carisma com espírito de serviço e de fidelidade à Igreja. Saúdo cordialmente a Comissão da Família do Trivêneto, acompanhados pelo Bispo de Verona, Dom Giuseppe Zenti, os grupos paroquiais, os jovens da Comunidade do Coração Imaculado de Maria de Pescara, os membros das associações INCA, que atuam entre as problemáticas que mais atingem os jovens. A Associação Menino Hemopático e a Coordenação Ambiental de Anagni. Enfim, um pensamento afetuoso aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Hoje celebramos a festa de São Francisco de Assis. O seu exemplo de vida reforça em cada um de vocês, queridos jovens, atenção para com a criação. Sustenta vocês, queridos enfermos, aliviando a sua fadiga cotidiana. E seja de ajuda a vocês, queridos recém-casados, na construção da sua família, baseado no amor criativo, caritativo. Vamos cantar agora o Pai Nosso e receber a bênção do Papa Francisco. Dominus Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et us, in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.